Queridos amigos, estamos de volta para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós passaremos em revista, evidentemente, para nos mostrar o que é que tem no capítulo, porque ele é bastante extenso, então nós passaremos aqui aquilo que é principal para nós outros nos convencermos de que é preciso estudar o capítulo. Então nós vamos encontrar no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nas instruções dos Espíritos nós vamos encontrar perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Perdoai para que Deus vos perdoe. Percebamos, meus amigos, que tudo isso diz respeito àquilo que nós estamos acostumados a conviver aqui na Terra e participar. Então, estudemos, né? E Allan Kardec vai estabelecer nesse capítulo aquilo que está no Evangelho. E a primeira coisa que ele põe é uma das bem-aventuranças, claro, dita pelo Senhor Jesus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E nós não precisamos? Ou nós temos sido tão somente condenadores e castigadores? Nós também fazemos coisas erradas, então nós precisamos ser misericordiosos para poder ter direito a receber misericórdia nos erros que nós cometemos. Disse ainda Jesus, se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. É uma questão de justiça. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então quem somos nós, meus amigos, para sermos acusadores, cobradores, vingativos dos erros alheios? Em relação aos erros alheios, se nós também praticamos erros. Se não aquele, outros. Portanto, nós somos seres ainda em evolução aqui na Terra e todo mundo erra em boa parte daquilo que faz. Diz ainda o Senhor Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente, indefinidamente, que é uma lição que Pedro, o apóstolo, recebeu do Senhor Jesus, né? A misericórdia, diz então Kardec, é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico, ou seja, não conseguirá. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Então, à medida em que a gente é capaz de perdoar e esquecer os pecados que foram cometidos contra nós, nós vamos demonstrando a nossa grandeza espiritual. Por isso que o Senhor Jesus na cruz vai dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então o nosso entendimento, à medida em que a gente estuda o Evangelho, à medida em que a gente vai compreendendo o que está sendo ensinado, é justamente fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Incluindo aí, evidentemente, os que muito erraram e os que muito nos magoaram e feriram, porque nós também já fizemos muito disso. Então nós vamos encontrar um item estudado por Kardec chamado reconciliação com os adversários, neste capítulo número 10. E ele diz, ele traz aqui o que diz Mateus, o evangelista. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. Tudo aquilo que nós fazemos é colocado diante da lei de Deus. E juiz aí é a nossa própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, conforme nos ensina a doutrina espírita no Livro dos Espíritos. Então a nossa própria consciência é o juiz que nos condena, ou que nos condenará. Por isso que nós vamos tendo a consciência cada vez mais tranquila na medida em que a gente seja melhor. O sacrifício mais agradável a Deus é o próximo estudo de Allan Kardec, em Bem-aventurados os que são misericordiosos. Disse Jesus, se portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós,
deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. E aí então Kardec vai dar um raciocínio aqui para nós. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. O argueiro e a trave no olho. O Senhor Jesus disse, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso próprio? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está lá no Evangelho de Mateus. O que o Senhor Jesus está nos dizendo? Que antes da gente verificar os defeitos e os erros alheios, que a gente observe os nossos. Porque somos todos espíritos inferiores nesse mundo que cometem erros e a gente precisa ter consciência disso. Diz ainda, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de que não sejam julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então existe uma lei que vai tratar a gente da forma como a gente trata o próximo. E isso nós precisamos compreender urgentemente para fazermos o que precisa ser feito. E aí então Allan Kardec traz para nós as instruções dos Espíritos. E o primeiro item estudado nas instruções dos Espíritos deste capítulo número 10, Bem-aventurados misericordiosos, é justamente o perdão das ofensas. Nós temos perdoado? Então, Simeão, espírito em Bordeaux, disse o seguinte, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que ele está fazendo aqui, meus amigos? Ele está lembrando aquilo que já lemos, que estava no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os espíritos superiores já aprenderam que o perdão ele é proporcional ao perdão que a gente sente, que a gente doa, que a gente passa para os outros. Então, nós não conseguiremos nos explicar no plano espiritual de forma diferente. Se eu perdoei isso, eu tenho direito a perdão cometido no mesmo erro. Se eu não perdoei, eu serei também cobrado pelo erro cometido. A indulgência, que é uma questão comportamental nossa aqui. Temos sido indulgentes? Espíritas, diz um espírito protetor chamado José. Queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. O que é que ele está dizendo? Queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Nós temos feito isso, desenvolvido a indulgência, ou seja, a aceitação das pessoas como elas são, porque elas são imperfeitas, como nós somos, mas do qual bem poucos fazem uso. Por quê? Porque nós ainda somos orgulhosos e egoístas, que a gente acha que é dono da verdade e que as pessoas não são. Então nós precisamos repensar nisso, né? Mas ainda tem mais indulgência sendo discutida. João, bispo de Bordeaux, diz o seguinte, sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Então nós temos que aprender a julgar o nosso próprio comportamento. E o Senhor Jesus usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então nós precisamos compreender que nós vamos sempre receber de acordo com aquilo que a gente deu, aquilo que a gente fez para os outros, né? A indulgência é uma necessidade, então, comportamental para nós outros, para nós habitarmos o novo mundo que a Terra está caminhando para si, que é o mundo fugindo da expiação e prova para a regeneração, né? E aí nós vamos encontrar também aqui, meus amigos, uma outra colocação de Dufetre, que foi bispo lá na França Antiga. É esta uma prática da santa caridade. Qual? A indulgência. Que bem poucas pessoas observam,
O que é que ele está nos falando? Do tipo de comportamento dos espíritos, do tipo de qualidade dos espíritos que estamos ainda na Terra. Nós já somos indulgentes para com as imperfeições alheias, para com os erros alheios, e nós precisamos que sejam para nós. Se nós não formos, não teremos direito de receber também esse sentimento por parte dos outros. E continua aqui ainda em a indulgência. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Kardec perguntou isso, né, para São Luís, e São Luís vai dizer o seguinte: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porque cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Kardec fez um questionamento para os espíritos, né, e São Luís é que vai responder, né, ainda sobre essa questão da indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? É se nós formos honestos, de boa vontade e caridosos. Tudo depende da intenção, dirá então São Luís. E dirá São Luís ainda a seguinte pergunta: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? E ele diz: necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade deverá nunca em divulgá-la. Então a gente não tem que ficar falando dos defeitos alheios, dos erros alheios, a não ser que a gente fale para ele, para a pessoa, para ela, para poder consertá-la, orientá-la ao esclarecimento. Pensemos nisso, meus amigos, e sigamos sempre com Jesus.